De fato, o texto em Ruth, capítulo 1, verso 16, é um texto-chave na narrativa. É um texto que determina, um versículo que determina todo o desenrolar dessa história, desse drama. Da maneira como o autor foi pensando, da maneira como o Espírito foi lhe dirigindo, da maneira como esta história foi de maneira tão bonita, estruturada. Uma história que mostra no seu drama este agir de Deus que leva a um clímax. E Ruth, de fato, tomou uma decisão muito séria. Ruth tomou uma decisão que tem implicações para a sua vida, para a vida da sogra, para toda uma nação. É uma decisão que tem consequências, desdobramentos, que nós vamos refletir sobre isso ao longo da conferência para os nossos dias. Mas é uma decisão que é uma decisão radical, que nasce do fundo do coração de Ruth. E como nós vimos no drama, toda uma tensão emocional envolvida, como o próprio texto relata isso, um momento de dificuldade, um momento de separação, um momento de angústia familiar. Nunca é bom sentir este drama na família, onde temos que separar-nos das pessoas que amamos, mas essa é a decisão de Ruth. Ruth deixa claro para Noemi, esse é um momento, digamos, de muita tensão emocional no texto. E muitas vezes, face à nossa distância cultural e histórica, nós tratamos o texto com uma certa falta de percepção do que está envolvido. Mas o que vemos aqui é um drama na família, é uma história trágica, e é uma senhora idosa que quer voltar para a sua pátria, porque ouve que ali Deus abençoou a terra novamente. É um drama na família que envolve migração, envolve deslocamento, como já temos visto. Então é o clímax emocional nesse momento. E efetivamente a decisão de Ruth é uma decisão muito intensa, uma densidade emocional muito grande. Parece que Ruth está mesmo a gritar com a sogra. Parece que Ruth está a dar um ultimato. Não inste para que eu te deixe e me obrigues a não seguir-te. Parece que Ruth tinha que cortar essa questão da insistência de Noemi, para que ela voltasse ao seu povo e ao seu Deus. O que estava em jogo aqui? Será que Deus está cuidando da vida de Noemi, que está amargurada com Deus? Será que a decisão de Ruth tem implicações em termos da providência de Deus na vida de Noemi? De que maneira vemos Deus agindo nesse texto? Então a decisão de Ruth é uma decisão de cuidar da sogra e amar a sogra. Noemi era idosa, estava desamparada. Ruth também vivia um drama pessoal, mas ainda tinha jovialidade e energia para encarar a situação. Noemi tenta empreender uma viagem de Moabe para Belém. Possivelmente ela iria acompanhada de algumas pessoas, de uma montaria que levasse alguns pertences, mas em si era uma viagem perigosa, uma viagem difícil. E ela está decidida a voltar. E Ruth então decide cuidar da sua sogra. Ruth decide amar a sogra. E evidentemente não existe amor genuíno sem que se mostre em atitudes práticas, em atitudes de cuidado, em atitudes de relacionamento. E é isso que está em jogo aqui. A decisão de Ruth é uma decisão séria. A decisão de Ruth é uma decisão radical. A decisão de Ruth tem implicações para a vida de Noemi e a vida do seu povo. E essa decisão que Ruth toma, evidentemente, traz
algumas implicações, mas Ruth decide amar a sogra. Ela mostra benevolência, uma atitude altruísta de amor, de cuidado, de dedicação acima do normal. Isto para uma pessoa moabita que não fazia parte do povo de Deus, que tinha uma ética fundamentada no próprio Deus, que era um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Essa atitude que Ruth mostra. Sabe que Deus está agindo nessa circunstância? Então, quais são as implicações da decisão de Ruth? A primeira implicação envolve a questão da mudança geográfica. Ruth precisava ir com Noemi de Moabe para Belém. E ela diz: onde quer que fores, irei eu. Mudança geográfica nunca é uma coisa confortável. Pode trazer dificuldades. Quantos imigrantes sabem disso? Deixar sua terra, deixar seu povo, deixar sua cultura, deixar o seu senso de pertinência, como vimos hoje à tarde, ir para um país diferente, é sempre uma situação difícil. E aqui vemos o primeiro aspecto do amor, da atitude bondosa de Ruth para com a sua sogra. Ruth apegou-se a ela e Ruth decidiu essa mudança de um país para outro. E vemos aqui esta dinâmica de deslocamento, onde muitas vezes o povo de Deus é desafiado e pessoas que Deus, de certa maneira, move, estão envolvidas num processo que tem implicações para a própria história de Deus com o seu povo. Então, a primeira implicação é a mudança geográfica. Quantos imigrantes, quantos portugueses, quantos brasileiros sentem este drama de ter que deixar a sua terra? E Ruth faz isso com uma motivação muito clara. Ela quer cuidar da sogra, quer amar a sua sogra. Outra implicação que vemos aqui é a dimensão de adaptação pessoal. Ela diz: onde quer que pousares, ali pousarei eu. Ruth mostra flexibilidade, adaptabilidade. Nem sempre esse tipo de adaptação é o mais desejável. Nem sempre nós vamos pousar num lugar mais confortável. Adaptação pessoal no que concerne a reclinar a cabeça. Jesus disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. E Ruth aqui parece que assume uma postura de adequar-se a essa circunstância para que ela possa cuidar da sua sogra, amar a sua sogra. Adaptação pessoal às vezes é difícil. Quantas vezes nós sentimos saudades do nosso travesseiro e da nossa cama quando estamos muito tempo longe de casa? Não é assim? Aquela falta que faz o nosso lugar de aconchego. E aqui Ruth está se desprovendo, é uma atitude de auto-sacrifício, é uma atitude de determinação. A adaptação pessoal é a segunda implicação. A terceira implicação é a dimensão da adaptação étnica cultural. Ela diz: o teu povo é o meu povo. Assumir a identidade de um povo diferente do nosso é sempre um grande sacrifício. É sempre uma dificuldade, porque nós fomos formados dentro de certas estruturas de plausibilidade que compõem a nossa psique, as nossas emoções, a nossa maneira de pensar. É, de certa forma, um mecanismo de sobrevivência à nossa cultura. E quando temos que passar de uma cultura para outra, de um povo para outro, aprender uma nova língua, novos costumes, tudo isso traz uma situação de harmonia social. Um desconforto que nós sentimos pelo fato de perder esse senso de pertinência, esse lugar de aconchego. E Ruth, então, se submete a isso. Mas ela tem uma firme decisão no seu coração. E dentro do contexto em que ela vive, a decisão de assumir a identidade do povo do seu marido vai trazer implicações para essa história, como nós vamos ver. Mas reflete
algo do seu senso de desprovimento, de abertura, uma atitude de rendição, aquilo que talvez Jafé esteja fazendo na vida dela, ainda que ela não perceba. Mas a decisão é clara, ela precisa calar a reticência da sua sogra. E a outra adaptação tem a ver com a mudança de religião, mudança religiosa. Ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Isso realmente é uma declaração, quando nós olhamos no desenvolvimento de todo o cânon da Escritura, muito significativa. Terá implicações, como veremos no futuro. Teu Deus é o meu Deus. Muitos argumentam que aqui Ruth talvez tenha se convertido. Ou será isso aqui apenas uma socialização religiosa? Uma adaptação à nova situação, dentro de um contexto politeísta, dentro de um contexto de deuses tribais ou nacionais. Evidentemente, assumir a identidade de um povo significa também assumir a identidade do seu Deus. Evidentemente, existe um processo do trabalhar de Deus na vida de Ruth aqui, que talvez ela nem perceba. Mas no momento parece que a decisão dela não é uma decisão conscientemente, ou consciente de uma conversão como nós a entendemos, mas muito mais de adaptar-se a essa situação. Então, dentro desse contexto, Ruth assume este papel. E, de fato, esse versículo é central. O teu Deus é o meu Deus. Ruth deixa de cultuar o Deus dos Moabitas, Quemosh, e passa a abraçar o Deus de Israel, Jafé. Então, é Deus, o próprio Deus, Senhor da história, trabalhando um contexto, trabalhando uma dimensão que vai levar a um resgate na vida de Ruth, como nós vamos ver. O outro aspecto, a lealdade social e familiar de Ruth. Ela diz: onde quer que morras, morrerei eu. Ruth assume uma decisão para toda a vida. Ruth mostra um coração disposto a cuidar da sogra e assumir um compromisso. Numa sociedade que despreza os mais velhos, que enchem os lares de repouso, porque a estrutura social e econômica não permite cuidar do idoso. Aqui Ruth nos dá um exemplo de fidelidade, de lealdade, até as últimas consequências. Onde quer que morras, morrerei eu. Ou seja, ela está dizendo: eu vou cuidar de ti até que tu desapareças. E a outra implicação, então, tem a ver com a dimensão espiritual. Ruth coloca sobre si uma dupla maldição. Ela diz: faça-me o Senhor o que lhe aprover, senão outra coisa que não a morte me separe de ti. Esse voto de Ruth mostra a dimensão da lealdade do seu coração, revela que tipo de pessoa, ainda que isso aconteça num contexto cultural, onde esse tipo de expressão era comum, mas parece que Ruth está muito consciente da decisão que está tomando. Ruth mostra uma grandeza de caráter, uma grandeza de compromisso, uma atitude de fidelidade muito diferente de muitos contextos hoje. Ela faz um voto ao Senhor, que vai até as últimas consequências. Então, o que nós percebemos nessa primeira instância, que a decisão de Ruth é uma decisão de amar a sogra, de cuidar a sogra. E nós vemos nessa atitude a demonstração do amor de Ruth, a atitude do seu amor. Será que Jafé vai recompensar Ruth? Estaria Deus a cuidar de Noemi nessa situação, usando a vida de Ruth? Vemos aqui a ação de Deus na vida de Noemi, para a decisão que Ruth toma. Ruth deixa o seu povo e o seu Deus. O texto conclui. E Noemi deixa que Ruth a siga. Ela para de insistir, para de falar, ela se cala, ainda que não compreenda tudo o que está acontecendo. Outro aspecto. Então, vendo, pois, Noemi,
deixou de insistir com ela. E existe aqui uma pergunta. Então ambas se foram e deixaram e chegaram a Betleém. Será que há esperança para Noemi e para Ruth? A decisão de Ruth foi muito séria. A decisão de Ruth foi comprometedora. Existe esperança para elas nessa nova situação, nesse novo contexto para onde elas vão? A sobrevivência face às incertezas. De que maneira este drama vai se desenrolar? E nós vamos ver isso amanhã. Amém?